Acho que hoje eu morro, hein? Nossa, mas precisava gorar desse jeito, meu banho de piscina? Povo aqui agora feio, velho, nunca mais. Sobrou chopp? Traz pra amanhã pra cá. Pois é, não sei o que foi feito. Ah, não sei o que foi feito, ó. Aposto que tá com papito. E aí fudeu. É. Galera, tem várias perguntas aqui. Perguntas muito legais hoje, inclusive. Queria agradecer a participação do pessoal de casa, hein? Primeira do Bruno Cordeiro. Boa noite, mestre. Bruno do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera do Rio de Janeiro acompanhando a gente aí. O edital do último concurso da PF abriu vagas para deficiente, mas ainda assim eles colocaram limites para cada deficiência. Não seria só passar nas etapas como físico e psicotécnico? Tá. Aqui essa situação, Bruno, que você está mencionando aqui, eu tenho chamado isso de um vazio jurídico. Por que um vazio jurídico? Porque, olha a problemática que se criou. A PF, se alguém já viu o edital da Polícia Federal, ela é super rigorosa no que tange o aspecto físico. Então o cara faz exame médico, parará, tem um monte de regra. E esse mesmo edital abre vaga para deficiente. Se uma pessoa que não é deficiente e tiver perda auditiva alta, é reprovado. E o surdo entra. Eu te pergunto, qual o sentido disso? Conseguiram compreender a incongruência da parada? O cara que tem perda auditiva alta é reprovado por causa do ouvido. E o surdo que faz o teste físico entra porque tem vaga para deficiente. Só que o cara que tem perda auditiva alta não consegue se encaixar como deficiente porque ele não é. E ele é reprovado porque tem perda auditiva alta. Estou pegando um exemplo clássico. Foi o caso, por exemplo, de um aluno nosso. No primeiro dia da academia do DEPEN, que é um segundo caso que eu quero mostrar para vocês a problemática. O cara não tinha esse dedo. Não tinha esse dedo. Não. Tinha esse aqui, não tinha esse. Sei lá, um desses dois aqui. Deficiente. Beleza? Ele escreveu como deficiente, tinha vaga como deficiente, e ele foi reprovado no exame médico. Pasmem. Ele foi aprovado no exame médico porque ele não tinha um dedo. Então, a parada tá nebulosa ainda, tá esquisita. Então, vai precisar ver aí uma decisão do Supremo para regulamentar, para colocar ordem nessa parada. Por quê? Porque as bancas, elas não respeitam o direito da galera e não tem bom senso para agir nesse caso. E não tem fundamentação legal. Então, vazio jurídico na parada. Você tem uma decisão do STF falando, deficiente tem que fazer concurso de polícia, e você tem um exame médico que é super rigoroso. E no meio fica um vazio. Não tem como se resolver. O que eu tenho sugerido para os alunos? O aluno foi lá, não é deficiente, mas reprovou porque tem um problema de saúde em concurso de polícia, entra com ação judicial. Na hora. Fala assim, excelência, se o cego pode entrar, por que eu não posso? Só porque o meu olho não está funcionando? Entendeu? E se quiser eu entro para você, pode me chamar. Que agora eu tiro meu AB da semana que vem, gente. Semana que vem eu tirar meu AB e vou postar para todo mundo. Que agora eu montei um escritório de advocacia lá em São Paulo. E eu entro com essa ação, mas feliz da vida, porque esse é um processo, tipo, top, que vai provocar uma discussão aí a nível nacional, tá? Então não tem solução a sua pergunta aí, e nós vamos continuar vendo esse tipo de abuso aí. Rafael Nogueira Magalhães Mendes, de Magé, Rio de Janeiro. Um abraço aí pra galera de Magé. Boa noite, Daniel. Boa noite, turma. Boa noite, Rafael. Sempre lembra da galera aqui. Daniel, como ficam os candidatos que alcançam o requisito mínimo para a aprovação do concurso? Tipo a pontuação. Abraço, meu jovem, nas orquídeas. Ah, valeu, cara. Desculpa a brincadeira. Valeu. Queridos, vamos pegar o INSS? O INSS teve uma situação muito peculiar que gerou uma decisão do Supremo, tá? Muito legal. Depois eu apago. Deixa eu jogar aqui. Cascavel. Vou pegar um exemplo de Cascavel para vocês entenderem, porque a pergunta dele tem tudo a ver. Essa questão caiu no CESP este ano já, por causa dessa decisão do Supremo. Olha só. Cascavel. Colocaram no edital para o INSS 10 vagas. Tô certo, minha linda? 10 vagas. Dessas 10 vagas, tinha lá deficiente, afrodescendente, 3 vagas perdidas. Pá, beleza, tinha 10 vagas no edital.
mais cadastro de reserva, 28. Acho que era 28. Mais 28 no cadastro de reserva, respeitando a última colocação, porque os empatados na última colocação todos entram aqui, então geralmente dá um pouco a mais. Não lembro se em Cascavel deu 32. Não, 38 porque dá tudo, exatamente. Aí fica 38 no final, né? Mas eu lembro que deu alguma coisa a mais lá por causa dos empates. Mas enfim, vamos considerar só os 28 mais os 10 aqui. Então, o edital trouxe uma regra nova, dizendo, olha, eu tenho 10 vagas e quem passar além das vagas ficará classificado no máximo até o 28. Daniel, eu fui o 29º colocado. Fiz a pontuação super alta. 29º colocado aqui em Cascavel fez 92 pontos no CESP. Tipo assim, acho que a nota de corte foi 93, né? Foi um negócio assim. Nota super top, super alta. Eu tenho chance de um dia o INSS me chamar? No! The house is down, acabou. Se o edital fixar cadastro de reserva limite, observa-se o limite. Por mais que quem ficou fora dele tenha feito uma boa pontuação, tenha feito os mínimos da prova, tá? Então, olha só. Esse cara, ele fez os mínimos da prova. Mas, para ser considerado aprovado no INSS, tinha que estar no máximo até aqui. Esse cara tem direito subjetivo de nomeação, esses 28 apenas, expectativa de direito. Mas estes são considerados aprovados. Por quê? Porque eles podem ser nomeados dentro do prazo de validade do concurso a qualquer momento. Tudo bem? Então é isso que está acontecendo no Brasil. E aí questionaram para o Supremo se isso aqui era constitucional ou não. E o STF disse, sim, pode limitar a quantidade de pessoas aprovadas dentro de cadastro de reserva. Tá todo mundo fazendo isso. Daniel, Todo mundo fazendo isso. assim, desses 38, 7 não quiseram ir para o INSS. Entra do 29º para dentro? Não. Pergunta da colega. Daniel, se 10 desses 28 aqui não quiserem, acabou. Menos 10 fica 18. Tem 18 para você chamar. E quando chamar os 28, Daniel, o que acontece? Acabou. Aí o edital permite que você convoque gente de outra regional. Eu posso pegar alguém no cadastro de reserva de outro lugar e trazer para cá, sem problema. INSS é tudo dentro do mesmo órgão. Entendeu? Mas não vai chamar o 29º. Porque o edital ficou claro. Quem ficou fora disso aqui está eliminado do concurso. Tá? Então, muita gente ainda não entendeu isso. Gente, incrivelmente, tem muitos alunos que não entenderam isso. E o cara tá aqui, ó. Sim, por isso que eu falei. Eu falei o 29º considerando que aqui a pontuação é diferente. Se está empatado, entra todo mundo. Todo mundo que está empatado na última posição, entra todo mundo. Não aconteceu? Não lembro, não sei. Se porventura, vamos imaginar, o 28º tirou 93 e o 29, 93. Esse 29 tem que estar aqui para dentro. Tem que estar. O edital foi claro nisso. Mas o INSS fez isso outra vez também. Ele não colocou essa galera para o final aqui, porque ele aplicou o critério de desempate aqui. E está errado. A aplicação do critério de desempate é para nomeação, não é aqui? Aqui tem que estar todo mundo respeitando a última colocação, está no edital. Mas no último concurso do INSS foi o mesmo rolo. Se eles fizerem isso aqui agora também, é muita gabacice. Enfim. Aí, se você está empatado na última colocação, mandado de segurança para ficar dentro da lista, porque o edital te dá essa fundamentação, tá? Não é para ser nomeado, mas para ficar dentro da lista dos possíveis aprovados. Isso aí pode. Agora, mudou de pontuação, 29 aqui já é uma pontuação diferente do 28, acabou, esse cara aqui está fora, está eliminado, não tem mais concurso para ele. Tá? Não chama mais ninguém, acabou essa lista, acabou o concurso. Beleza? Uma excelente pergunta do colega aí, para a gente esclarecer esse ponto fundamental aí para sua prova, tá? Mais uma. Regiane Pinheiro Cordeiro. Boa noite, Regiane. Daniel, o cargo de professor para acumulação de cargo abrange apenas professor de nível superior?
ou para professor de nível médio, educação infantil, pois o técnico é para técnico específico e tal. E aí, galera, qualquer professor ou só professor de nível superior? Qualquer professor, tá, Ré? Qualquer professor. Você pode ser professor infantil, médio, fundamental, sem problema algum. Bruno da Silva. Boa noite, meninas. Boa noite. Não entendi, Bruno. Qual que é a sua intenção? Temos 2 jovens aqui, super bonitões aqui também, ó. Tá? Bisonhão. Bruno Salles de Goiorê. Goiorê, professor. Posso acumular cargo de professor mais nutricionista? Posso acumular cargo de professor mais nutricionista, sim ou não? 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 Sim, querido. Não. Peraí. Sim, se ele entrar aqui. Tá? Nutricionista que faz pesquisa nutrimolecular para descobrir como que faz para emagrecer. Aí tá lá na universidade fazendo pesquisa em cargo científico. Ou ele trabalha como nutricionista de um laboratório médico, tá aqui? Científico, por favor. Tudo bem? E cuidado, gente, cuidado. Saúde e saúde. Então, não posso pensar nutricionista acumulando com o professor porque ele é da área da saúde. Porque não é saúde, professor, é saúde e saúde. Mesma coisa. Ele tem o trabalho de atender paciente da aula na universidade, mas tipo, isso quer dizer que ele pode acumular? Ele vai acumular se ele, como médico, produz ciência. É que é meio estranho, porque parece que geralmente eles são de professores também, né? Tipo, o médico, o pesquisador, geralmente eles atuam. Mas quando o cara já é professor, ele já é pesquisador. E tá aqui a grande sacada. Entendeu? Porque quando você entra para a universidade pública como professor, você entra para ser pesquisador. E aí você vai ter isso aqui. Aí você vai dizer, pô, sou médico cientista, cargo científico, mas é professor, de boa. O que acontece? Professor do Hospital Universitário de Cascavel. Cargo público, médico do Hospital Universitário de Cascavel. Cargo público no hospital, escola, porque é o hospital da universidade. Cargo científico. Aí acumula com o professor. Entendeu? Seria perfeitamente viável. Mas não porque é saúde, tá, gente? Porque saúde é com saúde. Né? Então, se o nutricionista, por exemplo, tem um cargo científico, dá para acumular com o professor, sem problema algum. Ok? Porque na faculdade nutricionista, alguma professora vai ter que ter escolhido o caminho de ser cientista, senão quem vai dar aula? Né? Ah, Daniel, mas na faculdade particular lá, tem um monte de nutricionista que dá aula e não são cientistas. Eu estou falando de faculdade particular aqui? A gente está falando de cargo público. Cuidado com esse tipo de associação. Tá? E por último, Lucas Vinícius de Oliveira Silva. Ah, legal, aí uma homenagem aí para o Pedro Medula. Esse Pedro Medula é o cara em relação à preparação para o concurso público. Quem não conhece esse indivíduo, recomendo olhar sua página no Face, onde realiza lives diariamente. Parabéns ao Fox Concurso por essa iniciativa, trazendo uma pessoa tão experiente na área de concurso. Orgulho de vocês. Obrigado, Lucas. Realmente foi um grande presente para nós trazermos o Pedro Medula para cá. Certeza que vai agregar bastante valor à preparação de vocês. Beleza? Fechamos aqui? Dúvidas? Entramos agora num tema muito legal, que são os chamados direitos sociais dos servidores, tá? Vamos falar aqui dos direitos sociais dos servidores. Detalhe que nós temos que acabar todo esse conteúdo hoje, né, gente? Acabou, tá? Acabou. Chega de constitucional. Depois constitucional só em casa. Nós ainda vamos falar da remuneração e vamos falar da aposentadoria de servidores. Temas aí super legais para a sua prova. Vamos lá. Direitos sociais dos servidores. Direitos sociais. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para um detalhe que sempre aparece em prova,
de que os servidores públicos não possuem todos os direitos trabalhistas aplicáveis aos demais trabalhadores. Então, lá no artigo 39, quero que você vá lá comigo. Lá no artigo 39, lá no artigo 39, ele vai trazer no parágrafo 3º quais os direitos que os servidores públicos possuem e que são direitos sociais, que estão lá no artigo 7º da Constituição. Então ele diz assim: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público os dispostos nos artigos. No artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Então, eu até elenquei para ficar fácil aí para você fazer essa associação. Esses direitos que os servidores têm, que você tem que guardar é que servidor público não possui todos os direitos sociais do trabalhador. Só esses que estão aqui. Mas também você precisa lembrar que este rol é exemplificativo, tá? Ele não possui todos, isso é uma coisa. Agora, não pode dizer que isso aqui é taxativo, isso aqui é exemplificativo. Por quê? Porque servidor público tem outros direitos, que nem estão aqui, mas são garantidos a eles em legislação extravagante, assim por diante, tá? Então, depois, quando você estiver lendo aí o texto constitucional, que for fazer associação, memorize o direito em si. Então, onde fala lá, salário mínimo, vai cair na tua prova lá, servidor público tem direito ao salário mínimo. Tá lá, tá na Constituição. Então, faça essa associação, que ela é super legal para a sua prova, tá? Dentre esses direitos sociais, tem dois aqui que são muito legais para serem cobrados na sua prova e que estão lá no artigo 37, que é, primeiramente, o direito de associação sindical. A associação sindical. Associação sindical. E o direito de greve. Então temos dois direitos aqui que são mais sensíveis para serem trabalhados em prova, por conta das peculiaridades que eles possuem, tá? Vamos lá. Direito de associação sindical. Olha o que diz o artigo 37 no inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, sublinha a palavra civil, porque ele só faz referência desta forma aqui. A associação sindical, segundo a Constituição Federal, é para servidor público civil. Ele está aqui tirando a possibilidade de quem ter associação sindical? Militar. Então, atenção, queridos. Militares não podem. São vedados pela Constituição Federal a se associarem de forma sindical, tá? Militar pode até ter algum tipo de associação, mas não pode ser associação sindical. O militar só pode ter a estratégia dela. Ela sai, ela deixa a mochila vai sozinha depois, gente, juro pra vocês. Bisonha, né? Então, ela achou que ia sair disfarçada hoje. Né? Ó, tô de olho aqui. Então, servidor civil, ele tem direito à associação sindical. Militar não pode, é vedado pela Constituição. Militar, todos os militares, seja policial militar, seja militar das Forças Armadas, tá? Que são os militares da União. Tudo bem? Se é civil, pode ter sindicato. Daniel, mas eu sou policial militar e na Polícia Militar tem uma associação lá que eu contribuo. Não é sindical. Ela deve ser uma associação de natureza desportiva ou profissional, mas sindical não. Sindical não pode, é vedado pela Constituição. Ficou claro isso aqui? Greve. Aqui nós temos um direito maravilhoso para a sua prova. Artigo 37, inciso 7, diz assim:
O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, filho, é garantido o direito de greve ao servidor público. Servidor público tem direito à greve. Primeira pergunta aqui para a gente aprofundar o tema, que é um tema bem bacana para a tua prova. Esta norma que acabamos de ler, qual a aplicabilidade dela? Qual que é a eficácia desta norma? Eficácia limitada, é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Direito de greve de servidor público, norma de eficácia limitada. Ou seja, para o servidor público poder usufruir desse direito, é necessário haver lei. Viram, gente, a mochila indo sozinha? A mochila vai sozinha, gente. Bizonha. É? Ó, tô de olho. Isso é a cachaça de ontem, gente, aqui do churrasco aqui, ó. Não é não? Tá bom, se cuida. Então, gente, greve, a Constituição Federal, ela vai prever que existe uma norma de eficácia limitada. O servidor público tem direito de greve nos termos da lei. Tem que ter lei, norma de eficácia limitada. Esta lei existe? Não. Até hoje não existe lei de greve de servidor público. E aí nasce o problema. Se não tem lei para o servidor público fazer greve, pergunto, servidor público pode fazer greve, sim ou não? Sim, nos termos da lei da iniciativa privada. E quem foi que disse isso? Supremo Tribunal Federal. Então a primeira coisa que você tem que guardar, esse dispositivo tem eficácia limitada. Limitada. E não foi regulamentado ainda, até hoje, hein? Não regulamentado. Aí o que o STF fez? No julgamento de um mandado de junção, tentando dar aplicabilidade para o direito para os servidores públicos, o servidor público precisava fazer greve, o STF pega e entende o seguinte: enquanto não tiver lei regulamentando a greve do servidor público, aplica-se a lei da iniciativa privada. Então, enquanto não tiver lei regulamentando a greve do servidor público, o STF manda aplicar a lei da iniciativa privada. Então, o servidor público hoje pode fazer greve? Pode, nos termos da lei da iniciativa privada. Tudo bem? Quando foi quinta-feira passada, nós estávamos em aula, já fizeram essa pergunta na quinta. E eu falei, calma que a gente vai chegar lá. Chegamos agora. Quando foi quinta-feira passada, o Supremo nos surpreende com uma outra decisão bombástica, dizendo que pode cortar o ponto do servidor grevista. Então, atenção para essa decisão super nova, que tem tudo para cair em prova. Pode cortar o ponto do servidor grevista. E uma das justificativas muito legais que um dos ministros deu foi o seguinte, falou assim, ó, aplica a lei da iniciativa privada, ok, mas não aplica o dispositivo que falava sobre o corte de ponto. De forma que o servidor público fez greve, segundo o Supremo Tribunal Federal, a partir de agora, pode cortar o ponto. Isso aqui é ultra mega power top. Top para a prova e top para a tua vida, porque se você vai ser servidor público, já tem que ter consciência que você está no sal. Beleza? Dispositivo super novo, aprovado quinta-feira passada em termos de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e que certamente vai aparecer nas provas, ok? Queridos, dúvida aqui? Tranquilo? Tá? Essa era uma das perguntas que tinham sido feitas para mim na quinta ou na sexta, não lembro. Então está respondida aqui agora. Só não me recordo quem foi que fez a pergunta, mas está respondida aqui agora. Outro ponto. Greve. Vamos lá. Aprofundando aqui o tema. Ó. Quem pode fazer greve no Brasil? Servidor civil pode fazer greve? Sim, não tem problema algum. Mas o militar é proibido.
é proibido do mesmo jeito que a Constituição proíbe de se associar ao sindicato. Então, servidor público civil pode fazer greve, não tem problema. Mas o militar está vedado, ele é proibido de fazer greve. A Constituição proíbe o militar de fazer greve. Então, militar não pode fazer greve e não pode se associar. Sim, o militar está na merda. Não pode. Beleza? No caso ali do caso de poder cortar o ponto, não sei se eu entendi direito, mas eu acho que daí quando o governo faz um acordo, daí se ele não é cumprido, aí ele não pode cortar. Perfeita colocação da colega aqui. O STF, quando decide que pode cortar o ponto, ele também decide o seguinte: se a culpa da greve recair sobre o poder público, se é por uma ilegalidade do poder público, se é por algum tipo de descumprimento legal do poder público, como por exemplo, um acordo, aí não corta o ponto. É o que está acontecendo no estado do Paraná? Não sei o caso concreto, desculpa. O caso concreto no Paraná é professor? Que eles fizeram um acordo de reajuste salarial e aí Não cumpriram. Então, pela decisão do Supremo, se o poder público der causa à greve, não cumprindo, por exemplo, um acordo, a colega mencionou um caso aqui do Paraná, não sei se está sendo encarado dessa forma, mas pelo que você mencionou, né, com base no que você está falando, pode ser. Então, se o governo fez um acordo, não cumpriu, aí a responsabilidade da greve recai sobre o poder público, aí não pode cortar o ponto. Tá? Essa é a única exceção que o STF deixou assentada lá, também para não deixar o trabalhador completamente desnudado, né? Muito boa a sua lembrança aqui. Tudo bem o militar proibido? Queridos, aqui o Supremo também fez outra coisa. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Pegou isso aqui, ó, militar é proibido, e aplicou para todas as polícias. Então, atenção. Para o Supremo Tribunal Federal, toda a segurança pública está proibida de fazer greve. Então, a mesma vedação aplicável aos militares, o STF mandou ampliar para as outras instituições de segurança pública sob o argumento que são instituições de extrema relevância para a segurança do Estado e das instituições democráticas, e elas não podem ser tratadas como qualquer outra instituição pública do país. Ok? Razão pela qual o Supremo Tribunal Federal também aplica o entendimento da vedação dos militares para as demais entidades policiais, considerando a greve de polícia ilegal. Esta questão já caiu no CESP em 2014 na prova da Polícia Federal. Ok? Ou seja, já tem além do precedente do Supremo, já caiu também em prova esse posicionamento aqui. Tranquilo? Esse aqui da aplicação da lei da iniciativa privada cai sempre. Esse poder cortar o ponto vai passar a cair a partir de agora, sem dúvida nenhuma. Tá, mas essa greve é para toda a segurança pública ou só para as polícias? Toda a segurança pública é a polícia? Quem não é? Depende. Hã? Depende. Depende da segurança pública. Artigo 144, rol taxativo. Uma aula muito importante para ser vista. Porque todo mundo acha, tem um monte de instituição que parece segurança pública, mas não é. Não é por isso. É porque o Supremo já tem o entendimento de que só é órgão de segurança pública quem está no 144. E no 144, todos os órgãos do 144 são polícia. O único que faz atividade que não é de polícia, mas é tratado como, é o bombeiro. Porque em alguns lugares, exemplo do Paraná, o bombeiro está dentro da polícia. Só que ele tem uma atribuição de defesa civil. Mas todos os órgãos de segurança pública do Brasil são polícia. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar. Essa é a segurança pública do Brasil. Qualquer outra instituição que não está nesse rol não é segurança pública, aí não se aplica a regra. Tá? O DEPEN, por exemplo, é um cargo de natureza administrativa. Então ele não é tratado como polícia. Então a Polícia Civil está em greve. Oi? Aí que está a grande parada.
Uma coisa é você ter o entendimento de que não pode, outra coisa é as pessoas fazerem. Não pode criancinhas entrarem na escola e ficarem sentadas lá sem deixar as outras pessoas entrarem. Não pode, mas as pessoas fazem. Entendeu aqui? Então uma coisa é a lei dizer não pode fazer e eu fazer. Ou o Supremo Tribunal Federal disser não pode fazer e eu fazer. E aí a prática para mim não faz diferença. Tá? E para a prova nós temos que ter muito esse cuidado. Porque, por exemplo, eu já vi PM de greve. Eu fui PM. Pode? Não, tá vedação expressa. Já vi Polícia Civil fazer movimento grevista também no Brasil? Já. O STF tem entendimento que não pode. Tá, Daniel, o que acontece? A greve vai para o judiciário vai subindo, o STF fala ilegal. Acabou. Aí manda dissolver a greve, mas aí os caras já fizeram o movimento que tinham que fazer. Olha a PF para ver se a PF faz greve. Não faz mais. A PF agora age com inteligência. O que ela faz? Trabalha. Quando ela quer algo, ela trabalha. Vocês vão ver que logo, logo a PF vai ganhar um aumento. Por quê? Porque está mandando prender, está prendendo todo mundo, entendeu? Aí ela vai trabalhando, vai cavucando. O que vocês querem aí para parar de encher o saco da gente? Mais ou menos assim funciona. Professor, já teve algum caso assim, de polícia, tipo, federal, PM, fazer greve? Sim. Já teve vários casos de polícia fazer greve no Brasil. Teve uma situação muito interessante, esse julgamento, esse entendimento começou a crescer. Teve uma greve, acho que foi em São Paulo. A Polícia Civil fez greve, a PM foi lá para combater a greve da Polícia Civil. Os caras armados começaram a atirar no outro e morreram gente. Olha que merda. Né? E aí o Supremo falou, não, então ninguém pode fazer. Dúvidas aqui sobre a greve? Tema super legal para ser trabalhado em prova, principalmente por esse último posicionamento aqui. Beleza? Podemos avançar? Aqui falamos dos pontos mais sensíveis dos direitos sociais que eu queria compartilhar com vocês. Vamos entrar agora no ponto do faz-me rir. Vamos falar sobre remuneração de servidores. É o faz-me rir, né? Vocês querem duas coisas no serviço público, estabilidade e dinheiro. Vamos entender então as regras aplicáveis à remuneração de servidores públicos que estão aí no artigo 37 e que são excelentes para serem trabalhados em prova. Até porque nós vamos ler agora um dos maiores incisos do texto constitucional. É aquele inciso que quando cai em prova dá trabalho. Remuneração de servidores. Hã? Inciso 11, cara, olha que loucura. Nós temos várias regrinhas aqui para a gente falar sobre remuneração. E aí no inciso 10, que é o primeiro inciso que eu quero compartilhar com vocês. Nossa, tem alguma coisa escrita aqui errado. As pessoas ficam rindo da nossa cara. Ah, ela não está rindo porque ela saiu, sorte dela. Ai, meu Deus. Remuneração. Eu escrevi outra coisa, gente, que era outra coisa estranha ali, tá? Então, quando a gente fala de remuneração, a Constituição vai trazer aqui no inciso 10, 11, 12, ela vai trazer algumas regrinhas, o 15, 14, várias regrinhas atreladas à remuneração de servidores públicos. Antes de nós adentrarmos nestas regras, eu quero fazer algumas distinções aqui para vocês, tá? A doutrina vai classificar a remuneração em 3 espécies possíveis aqui para a sua prova. São os vencimentos, vencimento, nós temos o salário e o subsídio. Hoje o bicho vai pegar, ainda bem que é o último dia, né? Vencimentos, salários e subsídios. Meus queridos, estas são espécies remuneratórias praticáveis hoje no Brasil para as pessoas que trabalham para a administração pública, tá? Qual que é a diferença? Vencimento é o padrão que nós temos no Brasil. Por exemplo, ela vai começar a trabalhar na INSS daqui a alguns dias. Vai ganhar vencimento.
E o vencimento é composto da seguinte forma: vencimento básico mais adicionais. Geralmente nos editais aparece lá o valor do vencimento básico. Raramente eles colocam adicionais. E os adicionais são os valores que agregam. Né? Então, por exemplo, vai colocar lá adicional de alimentação, transporte, noturno para quem trabalha de noite, gratificação de desempenho. Então ele vai trazendo auxílio creche para quem tem filho. Ai, Daniel, cada filho eu ganho auxílio creche? Ganha. Aí vou fazer um monte. Não compensa. Não compensa. Juro para você que não compensa. Tá? É R$90 para cada filho. Filho, eu não tenho noção quanto custa um filho. Não vai. Então, vencimento básico. O vencimento básico é sobre ele que você tem as vantagens calculadas permanentemente. Então, quando a gente aposenta, a gente leva o cálculo sobre o vencimento básico. Os adicionais de atividade a gente não leva. Você vê como é que é uma loucura. Lá no departamento, que era o cargo que eu ocupava, eu tinha um vencimento básico que dava R$6.000. O resto era tudo adicional. Se eu fosse me aposentar, eu ia me aposentar calculado acima de 6 mil. Apesar de ganhar 11. Entenderam a problemática? Tipo, quase o dobro só de adicional. Mas aí, se eu não vou mais trabalhar, não vou ganhar a maioria dos adicionais. Adicional é periculosidade. Qual que é a periculosidade que eu vou ter pescando no meio do mar? Né? Adicional noturno. Porque eu fui para balada, aposentado. Não tem adicional noturno para ir para balada. Então você perde todos esses adicionais aqui. Tá? Esse é o tipo de composição remuneratória que a maioria dos servidores públicos tem no Brasil. Tudo bem? Agora não mudou. Por exemplo, se você ganha 7 mil, o máximo que eles vão contribuir é com o teto do INSS, lá 4 mil e... Exatamente. Todo cálculo hoje utiliza-se o teto do INSS. A tendência é termos um teto para o servidor público também. Por isso, quanto antes você entrar, antes você vai pegar uma regra. A minha regra de aposentadoria, por exemplo, se eu tivesse continuado, a minha regra era de 1996, 98, quando eu entrei. E era uma regra, em 99 veio uma reforma gigante, que mudou um monte de coisa. Só que eu, como tinha entrado em 98, minha aposentadoria era integral, não tinha fator previdenciário, tinha um monte de coisa que, assim, quem entra hoje não tem. Quem entra hoje não tem. Tá? E cada vez que você demorar a entrar, outra regra vai te alcançar. Aí você escolhe o que você quer para a sua vida. Porque todas as regras que vierem agora para a aposentadoria são para melhorar? Não. São para tirar dinheiro. Por quê? Porque o Estado quer realmente economizar recursos por conta da crise que o Brasil está vivendo. Tá? Então, essa aqui é a primeira hipótese. Quem ganha isso aqui, quem trabalha, quem é servidor público, quem é titular de cargo de provimento efetivo, tá? Salário é quem é seletista. Seletista. Da mesma forma que um trabalhador comum ganha salário, os empregados públicos que são seletistas também vão ganhar salário. Tudo bem? Então é uma impropriedade, é uma incorreção técnica falar assim, passei no concurso do INSS, meu salário é uma impropriedade. Porque se você passou no concurso do INSS, você é servidor. Então, seu vencimento, sua remuneração. Você pode até utilizar a remuneração. Ok? E, por último, temos o subsídio. O subsídio, algumas carreiras no Brasil têm. Constitui-se uma parcela única. Essa aqui é top. Parcela única é top. Por quê? Você vai ganhar aquele valor lá, X, cheio, acabou, não tem adicional, não tem nada. Mas se tu aposentar, tu vai calcular sobre aquele valor total. Geralmente quem ganha subsídio são polícias, porque o artigo 144 prevê expressamente essa possibilidade. Titulares de cargos de natureza política ou magistrados, membros do Ministério Público, né? Essa galera ganha subsídio. Que é o valor único que a gente tem lá no edital, subsídio é só aquele valor lá que ele vai ganhar. Tudo bem? Essas são as diferenças remuneratórias que nós temos hoje no Brasil. Dúvidas aqui? Tranquilo? Vistas essas diferenças, vamos ver as regras que a Constituição estabeleceu em relação à remuneração
dos agentes públicos. Vamos lá. Primeiro dispositivo que eu quero compartilhar com vocês é o que está no inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, queridos, dois dispositivos aparecem aqui. Primeiro, a fixação e alteração da remuneração, tá? O segundo dispositivo que ele aparece aqui é a chamada revisão geral anual. Revisão geral anual. Queridos, fixação ou alteração de remuneração é exatamente para estabelecer qual que é o padrão remuneratório que determinado servidor de determinada carreira vai receber quando ele entrar naquele determinado cargo. Quem que fixa ou altera a remuneração? Então, atenção, tá? Cada poder faz o seu. Cada poder faz o seu. Então, no âmbito do Poder Executivo é o Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo é o Legislativo, no âmbito do Poder Judiciário é o Poder Judiciário. Então, o STF vai cuidar dos ministros, os tribunais superiores de cada uma das áreas vai cuidar também dos seus tribunais. Entenderam a ideia? Além dos poderes, colocamos aqui mais Ministério Público, porque o Ministério Público também tem autonomia para prever a sua própria remuneração. Tribunal de Contas da União também tem autonomia para prever a sua própria remuneração. E a partir de agora, Defensoria Pública também tem autonomia para prever a sua própria remuneração. Tudo bem? Então, fixação e alteração, cada poder e mais esses entes autônomos aqui vão poder fixar. Sempre mediante lei ordinária. Então, o que eles vão fazer? Eles vão propor, como eles têm iniciativa legislativa, eles vão propor a criação de lei para a fixação e alteração da remuneração. Tá? Na PEC 241, por exemplo, quando ela for aprovada, tudo está caminhando para sua aprovação, cada uma dessas entidades vão ter um limite estabelecido e eles não poderão ultrapassar esse limite sob pena de serem punidos. Né? E dentre esses limites estará previsto lá exatamente a fixação, a alteração de remuneração, que não vai poder ultrapassar os gastos de cada um deles. Tudo bem? Tranquilo aqui? Revisão geral anual é uma revisão geral anual. Todo ano, o padrão remuneratório tem que ser revisado para compor, ou melhor, recompor as perdas inflacionárias que o valor remuneratório pode ter, tá? A revisão geral anual, atenção, hein? De todo servidor público, a revisão geral anual de todos os poderes fica a cargo privativo do presidente da República. Só o presidente da República é quem pode propor isso aqui. Tá? Então, todo ano a ideia é que o presidente vai lá e propõe a revisão geral anual. Isso não existe no Brasil, tá, gente, na prática. Infelizmente, não existe na prática no Brasil. Como se diz, eu estava conversando com um senhorzinho, ele falou assim, não, essa lei não pega, não. O Brasil tem dessas, né? Tem lei que não pega. Não pegou a moda? Essa lei não pega, não, que ninguém faz, não. Eu estava lá em Fortaleza, e aí passou um monte de gente, passou uma moto, todo mundo sem capacete, assim, no lugar onde eu estava. Sem moto, assim, cara, com duas criancinhas espremidas lá no colo lá da moto, sem capacete. Aí eu olhei assim, o bugueiro lá, e falei assim, cara, o que é aquilo lá? Cadê o capacete desse pessoal? Fiz um comentário assim, né, mó inocente. Não, essa lei não pega aqui, não.
Agora, a lei pega ou não, né? Depende ali do lugar. Ela pode pegar, não pode não pegar. Essa aqui não pegou, por exemplo, está na Constituição lá, mas não pegou. Não pegou no presidente, porque o presidente, ó, não tem revisão geral anual, tá? Então, se você está fazendo concurso esperando que todo ano você vai ter aumento, não é assim que funciona. Tá, mas se funcionar, a competência é privativa do presidente da República. E a Constituição diz que ela tem que ser sempre com o mesmo índice. Ela fala mesmo índice, não é sempre o mesmo índice. É o mesmo índice para todo mundo, tá? Então tem que ser o mesmo índice para todo mundo e tem que ser na mesma data. Tinha que ser algo muito parecido com o salário mínimo. Todo ano o salário mínimo aumenta para recompor. Então isso aqui é a ideia da revisão geral nova, é que ocorresse dessa forma também. Mas infelizmente não é assim que funciona. E é muito importante que vocês entendam essa diferença dessa regra para essa. Porque nessa regra cada poder vai fixar o seu. E aqui só o presidente pode fixar. O entendimento disso aqui é do Supremo Tribunal Federal, com base na competência privativa do presidente para fixar remuneração de servidor público no que tange essa atualização. Porque ele que é o administrador. Como ele administra o dinheiro público, então ele que vai fixar essa revisão, essa iniciativa tem que ser sempre dele. Dúvida aqui? Então, pode falar. Por exemplo, não for feita essa revisão geral anual, os servidores poderão entrar em greve e não ser cortado o ponto porque não está sendo cumprido um acordo, uma regra? Não, porque é uma norma de eficácia limitada. E aí, tipo, não tem regras fixando isso aqui, então falta isso. É a mesma coisa, você pode entrar com mandado de injunção, você pode entrar com outros remédios. Mas fazer greve porque não tem revisão geral anual, a princípio o Supremo vai olhar e falar assim, então, não tem dinheiro. Essa autorização do corte de ponto, a fundamentação foi o momento que o Brasil está vivendo, é inadmissível que o servidor faça greve e ainda receba. Foi a decisão do STF. Então é justo, fez greve, tudo bem, pode fazer greve, beleza. Mas você vai ficar sem receber, ok? Então vai dar pano para manga. Tranquilo até aqui? Tá? Esse seria o primeiro dispositivo aqui sobre remuneração que eu queria compartilhar com vocês. Vamos agora para o tema mais relevante da remuneração. Vamos aprender agora sobre o teto. Uhul! Teto constitucional. O teto constitucional sempre é um excelente tema para ser trabalhado na sua prova. E o teto constitucional é o limite fixado aí para o padrão remuneratório no Brasil e que se encontra também aí nesses artigos. Então, artigo 37, inciso 11. Esse inciso 11 é o maior inciso do planeta Terra, gente. Olha só. A remuneração é o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e os municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito e nos estados e no DF, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores de Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos % subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Quando o cara termina de ler isso, estudando em casa, ele olha e fala assim, próximo inciso, né? Porque, tipo, cara,
Não é uma falta do que fazer, velho? Como é que me faz uma parada dessa, gente? Né? Não tem amor pelo ser humano aqui, não. Agora imagina esse inciso copiado e colado na tua prova. Perguntando para você, certo ou errado? Quem tem culhão para chegar e falar, lógico que tá certo. Duvido, cara. Tu vai olhar e vai falar assim, cara, tem alguma pegadinha escondida no meio. E às vezes não tem nada. E nem precisa ter nada. Concorda comigo? Por quê? Porque ele por si só, ele já é um puta desafio para você. Tá? E o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que o que você vai ganhar como servidor público tem limite, filho. Só isso que ele quis dizer. E aí, este limite é o que nós chamamos de teto constitucional. Tá? E o primeiro teto estabelecido é o chamado teto geral. O teto geral é exatamente o teto limite aplicável a todos os servidores públicos do Brasil. De todos os entes, de todas as esferas, que é o teto dentro do subsídio dos ministros do STF. Então, subsídio do ministro do STF. Tá? Então, teto geral, subsídio do ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF, que agora está em 37, se não me engano. 37 mil dinheiros. Beleza? Teto geral, ninguém pode ganhar mais que eles. Pergunta de prova. Aplica-se para cargos acumuláveis, sim ou não? Vamos lá? Sim ou não? Sim, queridos, acabamos de ler isso aqui, acumuláveis ou não. Então, aplica para cargos acumuláveis. Então, se o cara tiver acumulado professor, está lá o teto. Ultrapassou o teto, corta. Ok? Aplica-se também quando tivermos, por exemplo, vantagens percebidas que ultrapassem o teto constitucional. Corta também. Mas não entra no teto, guardem isso, verbas indenizatórias. Não entra no teto verbas indenizatórias. Por exemplo, o cara viaja, ganha diária. Se ele ganhar diária que ultrapasse o teto, como era indenizatória, não vai entrar no teto. Então tem um monte de gente que fica, a galera não sabe, aí vê lá, olha, esse juiz aqui ganha mais que o teto. Aí quando você vai ver lá, tem um monte de verba indenizatória. Tá? Tem uma galera que é antes de 88, que já tinha pensão, já tinha aposentadoria, que são a galera que ganha super pensões. Tipo militares antigos, juízes antigos, que ganham tipo 80, 100 mil, 150 mil de aposentadoria. Ninguém derruba isso desses caras há anos. Era para entrar no teto, mas não entra. E eles não conseguiram derrubar por conta de direito adquirido, eles vencem na justiça. Se você ganha 150 mil por mês, você pode ter um advogado seu de plantão, sem problema nenhum. Né? Paga por mês, paga aqui, ó, cara, R$1.000 só para você me defender toda vez que alguém vier me tirar. Tá, R$5.000. Você topa? Olha, cara, tipo assim, qualquer um vai fazer a defesa desse cara aqui com tipo um sangue, né? E aí não derruba. É uma galera que tem, tipo, principalmente militares, generais e tal. Então isso existe no Brasil. Mas isso não é na vigência dessa Constituição, não é constitucional, porque o constitucional hoje, teto geral. Ficou claro? Não entra no teto, uma exceção muito importante para vocês. Acumulação de cargo de juiz com professor. Não entra no teto. Então, se o juiz acumula o cargo de professor, ele não entra no teto. Por quê? Porque o juiz, por exemplo, o ministro do STF, ele já ganha o teto. Se a Constituição diz que ele pode acumular cargo de professor, como é que a Constituição fala uma coisa que não pode ser existir? Entenderam, né? Outro que também não entra no teto, ministro do STF com o do TSE.
Se você olhar a composição do Tribunal Superior Eleitoral, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal vão compor o TSE. Então não entra no teto também. Ok? Ministro do STF com o ministro do TSE. O resto, todo mundo está no teto. Queridos, entra no teto o salário de cargos, por exemplo, de empresa pública, sociedade de economia mista? Sim ou não? Participa. Entra no teto, sim ou não? Só entra no teto se receber dinheiro da União. Olha que dispositivo bacana, gente. Então, atenção aqui, ó. Cadê? Isso aqui é muito legal, ó. Cadê? Gente, eu não estou achando. Ceguei aqui. Somente... Cadê? Depende... Gente, eu não estou achando. Desculpem. Eu vou achar. Daqui a pouco eu vou achar. Cadeira, equiparação, tal. Sumiu. Subsídio do vencimento, cupom de carga e emprego são irredutíveis, tal, disposto, tal. Acréscimo pecuniário recebido de servidor, computado acumulado, fim de concessão. Não achei, não está aqui, eu não estou achando aqui. Daqui a pouco eu procuro para vocês, tá? Tá, não está aqui. Que sacanagem. Então tá falando aqui a proibição de acumular e tem estentes e tal. Não estou achando aqui. Me perdoem. Era para estar aqui embaixo aqui dos meus olhos, mas não está. Enfim. Achei. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica essas empresas públicas e a sociedade de economia mista. Inciso 11 foi isso que a gente leu grandão, tá? E suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, DF ou município para pagamento de despesas de pessoal e custeio em geral. Então, se o ente público contribui para pagamento e custeio do pessoal, entra no teto, senão não entra. Exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Os presidentes dessas instituições ganham muito mais que o teto. Por quê? Porque são cargos de alto padrão e são cargos de executivos. Um cara, que o executivo do Banco do Brasil, por exemplo, ele tem que ganhar a mesma coisa que o executivo do Itaú, por exemplo. É salário de executivo, 80 mil, mais todas as gratificações pelo desempenho, coisas desse tipo. Tá? Então só vai entrar neste teto se aquela empresa pública, sociedade de economia mista, receber dinheiro da União, dos estados, DF, município para pagamento do seu pessoal. Beleza? Guarda isso aí. Queridos, depois nós temos o outro teto, que nós vamos chamar de subteto. Subteto. O que é o subteto? Subteto é algo que está abaixo do teto geral e ele vai diferenciar-se aqui a depender dos entes federativos que nós temos aqui, né? Então, se você pegar aqui o inciso 11, ele vai falar o seguinte. Fala, ó, aplicando-se o limite no município, depois dos estados e no Distrito Federal. Então, olha que top isso aqui, hein? O subteto vai depender do ente federativo. Então, estados, IDF e municípios. Queridos, município, que é o primeiro aqui mais fácil, você gravar. Qual que é o subteto do município? Subsídio do prefeito. Então, dentro do município, nenhum servidor pode ganhar mais do que o prefeito. Ok? Cuidado, tá? Isso aqui a gente está falando de servidores. Não se aplica, por exemplo, aos vereadores. Vereadores é uma outra regra. Tudo bem? Porque os vereadores são titulares de um poder, eles vão seguir outra regra. Então, todos os servidores de qualquer esfera pública dentro do município não podem ganhar mais que o prefeito. Ok? Nos estados, o subteto depende do poder.
Então, no âmbito do Poder Executivo, subsídio do governador. No âmbito do Poder Legislativo, subsídio do deputado estadual. Ou distrital, no caso do DF. E no âmbito do judiciário, subsídio do desembargador. Desembargador do TJ. Ok? No subsídio desembargador do TJ tem um detalhe aqui super legal, que é o seguinte. No subsídio do desembargador do TJ aplica-se também como limite para as carreiras do Ministério Público, Defensoria Pública e procuradorias. Então, também se aplicarão ao teto do desembargador essas instituições aqui. Procuradoria. Então, Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias também vão se aplicar ao teto do desembargador, que é o que diz aí no finalzinho do inciso 11. Com um detalhe super interessante, porque ele coloca aqui: o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento em espécie do ministro do STF. Então, queridos, isso aqui, 90,25% do subsídio do ministro do STF, que vai funcionar como teto. E aqui nós temos uma decisão super importante do Supremo, eu peço que você tenha cuidado para não errar. Preste atenção. Este teto do Poder Judiciário não se aplica aos juízes. Este teto do Poder Judiciário aqui não se aplica aos juízes. Só se aplica aos servidores. Cuidado com isso aqui. Tá? Só se aplica aos servidores. Os juízes, segundo o Supremo Tribunal Federal, não podem estar limitados por este teto, por uma garantia natural de equiparação, de que todos os juízes têm que estar na mesma linha, não pode ter hierarquia entre eles. E aí o teto dos juízes de todo o Brasil é STF. Não vai ser esse teto aqui. Ok? Essa é uma decisão do Supremo muito interessante de não aplicação desse 90,25 aos juízes. Porque esse aqui só era aplicado ao Estado e DF. Aí eles entraram e falaram assim: mas peraí, o juiz federal não está aplicável aqui, por que eu sou inferior ao juiz federal? Entendeu? E aí o STF uniformizou tudo. Tudo bem até aqui? Beleza? Queridos, esse é o subteto, tá? Aí depois nós temos o teto específico. Decorem, hein? Teto específico. O teto específico vão vir várias regrinhas que são específicas, que não estão nesse montante aqui. Por exemplo, teto específico presidente, deputados federais, senadores. Essa galera que não tem teto, governadores, prefeitos, galera que não tem teto. Se essa galera não tem nenhum teto específico dentro da Constituição, qual teto será aplicável a eles? STF. Então, subsídio do ministro da STF. Se a Constituição não fixou nenhum teto específico para o cara, subsídio do ministro da STF. Ok?
O do vereador é interessante. Nossa! Hoje eu saio vivo. Era para ser, já que você não entendeu, eu vou escrever de novo, né? Prefeito. As pessoas que não entendem as coisas que a gente escreve, né, gente? É difícil. Vou dar um módulo aí de leitura, né, de hieroglifos. Tá? Então essa galera não tem teto especificado. Então a Constituição vai colocar o cara no poder lá de receber aquilo lá. Aí, no que tange aos vereadores, nesse mesmo materialzinho que vocês têm, lembra que a gente tinha a parte de organização do Estado? Então volta comigo lá na organização do Estado, que a primeira parte desse papelzinho, desse material aí, nós temos aí lá na parte dos municípios o limite estabelecido pela Constituição Federal, olha só. Essa é uma parte aqui muito legal, tá, gente? Que está no inciso 6 do artigo 29, ok? Inciso 6 do artigo 29. Olha o que ele diz aqui. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição, Bererê, Carlos de Foz. Aí está lá, a linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio do deputado estadual. Em município de 10 mil a 50 mil habitantes, subsídio máximo de vereadores, 30%. E aí vai subindo. Vocês acompanharam a contagem de habitantes que o Cascavel questionou a quantidade de habitantes que tinha aqui em Cascavel? Por quê? Porque por conta de uma recontagem que o IBGE fez, houve uma diminuição populacional. E aí os vereadores não conseguiram aumentar a remuneração deles. Por conta disso aqui. Foi bem emblemático na época, os caras começaram, não, porque tem mais, não sei o quê. Porque ele muda onde? Na letra ele, na linha ele fala, município de 300.001 a 500 mil habitantes. E a gente, os vereadores de Cascavel queriam entrar aqui. E na contagem deu 290 e poucos mil. Imagina o desespero dos caras, né? Era para ganhar mais dinheiro, não ganharam. Então, vereador, artigo 29, tá? E aí você já entendeu que o vereador, ele vai receber um percentual em cima do subsídio de deputado estadual, tá? Então, vereador, artigo 29. E aí, vamos lá no... Esse é o do vereador. E o dos estados aparece lá no artigo 27, que é no caso do deputado estadual. E ele diz assim, o subsídio do deputado estadual será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa à razão de 75% dos deputados federais. Então, queridos, deputado estadual, 75% dos deputados federais. Entenderam aqui? Deputado estadual, 75% dos deputados federais. Esses são os subtetos, tetos específicos e o teto geral. Ou seja, aqui você consegue escalonar todo o serviço público brasileiro no que tange aos limites que cada um dentro do seu área poderá receber. Ok? Dúvidas aqui? O que eu fiz aqui foi interpretar para vocês esse inciso 11, né, que não é de Deus, todos vocês viram que não é, mas que quando você começa a enxergar ele dessa forma, fica muito mais fácil você acertar uma questão de prova. Então, se você decorar isso aqui, na hora que chegar na questão da prova, se ele mesmo jogar o inciso 11 lá, você lembra do esqueminha, cara, você vai acertar. Beleza? Podemos avançar? Nenhuma pergunta? Você vai fazer nenhum? Nenhuminha? Absurdo isso aí. Tribunal de Contas, ele vai equiparar o Poder Judiciário ali em algumas prerrogativas. Tribunal de Contas do Estado. Aí
Tribunal de Contas, boa sua pergunta aí. É bem provável, teria que dar uma olhada. Excelente sua pergunta, nossa, muito bom. É possível sim, deve estar, inclusive deve estar escrito por ali. TCU equipara-se ali ao judiciário e vai para o STF. Por que você está sorrindo? Ela sempre está sorrindo, né? É muito legal. Você passa para ela colocou o aparelho para ficar mais brilhante, né? Ela vai colocar fluorescente agora. Excelente sua pergunta. Realmente eu não me recordo disso aí. Preciso dar uma olhada. Mas, a princípio, deve se equiparar ali, mas eu vou dar uma olhada, tá? O do TCU, certeza que é STF. Esse aqui, daqui a pouco a gente vai ver aqui. Tá? Beleza aqui, galera? Esse aqui? Tranquilo? Fechamos, então, o teto. Vamos agora para a Previdência. Último tema que nós precisamos entender. Último tema. Vamos entender as regras de previdência. Nós tivemos aí algumas atualizações recentes que certamente poderão cair na sua prova. Quem está vindo do INSS aí está vindo com uma bagagem legal, afiado, né? Afiadaço. Saudade todo dia de previdenciário, né? Mas é que todo dia você fala, ai meu Deus, que saudade de ler 8.212, 8.213. Só que não, né? Só cai para o INSS também e de vez em quando para o TRF, dependendo do TRF. Aí não vale a pena, sacanagem. Queridos, Previdência. A Previdência, você tem que ter muito cuidado com isso aí, porque o texto constitucional ele vai distinguir a previdência de quem tem relação trabalhista daquele que tem relação estatutária. Então, servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo, vão contribuir com um regime próprio de previdência social. E aí a previdência social do servidor público, ela vai ser regulamentada ali pelo artigo 41. Artigo 40. Tá? E nesse artigo, nós teremos as regras constitucionais para estabelecimento. Artigo 40 da Constituição Federal, as regras estabelecidas aí para os servidores públicos. Ele diz assim, ó, aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos estados, DF, dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro, atuarial e o disposto nesse artigo. Então, servidor público, o artigo 40 é o artigo que vai regulamentar, tá? Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de desse artigo serão aposentados e calculados seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17. Primeira possibilidade de aposentadoria, comeu aí na diagramação, gente, mas é inciso 1 aí, tá? Invalidez permanente. Então vamos lá. Primeiro tipo de previdência, invalidez permanente. E aí a Constituição diz assim, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave doença contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, invalidez permanente, ou seja, o cara se tornou inválido, proporcional. Esta é a regra. Então, você vai se aposentar proporcional ao seu tempo de contribuição, tá? Esta é a regra constitucional. Só que esta regra veio com uma exceção. E essa exceção já deu o que falar. Ele fala, invalidez permanente sendo provento proporcional ao tempo de contribuição. Pronto, essa é a regra. Provento proporcional. Salvo, exceto, se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, incurável. Então, aqui nós temos uma exceção
que carece ainda de uma regulamentação específica. Porque a Constituição, quando houve essa grande reforma aqui, a ideia era acabar com a aposentadoria integral no Brasil. Acabar. Só que, como não há regulamentação ainda nesta hipótese de aposentadoria, por invalidez permanente, por doença grave, ou moléstia grave ou profissional, aplica-se a legislação que prevê ainda proventos integrais. Então, atenção, esta é a única possibilidade que ainda permanece de aposentadoria por proventos integrais na vigência da Constituição que nós temos agora, ok? Que é para quando? Moléstia grave ou adquirida em serviço, acidente de serviço, e o que ele coloca aqui para nós aqui, doença grave, contagiosa, incurável, acidente de serviço, moléstia profissional, coisas desse gênero, tá? Então, este finalzinho aqui, que é uma exceção, a regra da invalidez permanente proporcional, aplica-se a legislação ainda antiga, que é uma exceção, com proventos integrais. É a única forma de aposentadoria com provento integral que nós temos hoje, para servidor público, tá? A qualquer momento, quando isso for regulamentado, aí cai essa aposentadoria integral aqui. Segunda hipótese de aposentadoria, essa aqui sofreu mudança recente, e por isso ela está bem boa para cair em prova, que é a compulsória. Compulsória. Então, muito cuidado com a aposentadoria compulsória, porque o texto constitucional ele trouxe aqui uma norma estranha. E ele falou assim: com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, a Constituição trouxe aí a possibilidade de proventos proporcionais e a Constituição falou 70 ou 75. Pergunto, qual que é a idade para aposentadoria hoje no Brasil compulsória? 70 ou 75? Servidor público. Vocês vão entrar no INSS hoje, aposentadoria compulsória, 70 ou 75? Queridos, desde dezembro de 2015 está regulamentado a aposentadoria 75 anos no Brasil. Tá? Quando esta emenda entrou em vigor, ela foi aplicável apenas aos ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas. Mas, em dezembro de 2015, entrou em vigor a lei que regulamentou a aposentadoria de servidores públicos para 75 anos. Ok? Se na tua prova copiar o que está no texto constitucional, ele pode colocar do jeitinho que está aí, 70 ou 75, não tem problema. Porque é o que está aí. Mas se te perguntar a idade máxima para aposentadoria no Brasil hoje, 75 anos regulamentado. Tá? Aqui eu quero abrir uma observação. Ao que tudo indica, esta lei é inconstitucional. Esta lei que regulamenta. Por quê? Porque a aposentadoria de servidores públicos está expressamente prevista no artigo 61, parágrafo 1º, como sendo competência privativa do presidente a iniciativa. Está expresso na Constituição. Quem propôs? Um senador. Entendimento consolidado no Brasil, vício de iniciativa não sana com a sanção. O presidente, na época, Dilma, vetou. O Congresso derrubou o veto. Entenderam? Só que na época a gente tem que lembrar que na Câmara estava o Cunha, que agora está preso, entendeu? E ele fez várias cagadas legislativas. Dentre estas, nós temos essa cagada legislativa, que não tem só a participação dele, obviamente, mas da Câmara e do Senado. Isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Porque talvez eu não encontre você daqui para frente quando o STF julgar isso. Então, o STF vai apreciar esta lei complementar que regulamentou a aposentadoria de servidor público. E, se o STF não criar uma firula nova, ele vai declarar inconstitucional.
eu só peço para vocês que vocês acompanhem. Por quê? Porque hoje é 75 anos. A lei está em vigor. Se ela está em vigor, presume-se constitucional. Entenderam a ideia? Então acompanhem. Se o STF se pronunciar disso aqui logo, vocês já vão saber o deslinde dessa lei. Tá? Mas é uma lei que tudo indica aí, ela será declarada inconstitucional pelo Supremo. Beleza? Por último, nós temos aí a aposentadoria voluntária. Eu mesmo sou voluntário para aposentar hoje. Aposentadoria voluntária, queridos. Aí vem no inciso 3, voluntariamente desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, a aposentadoria voluntária, ela tem um requisito bem especial aqui. Você tem que ter mais de 10 anos de serviço público, mais de 10 anos de serviço público, e mais de 5 anos no cargo. Então, são 2 requisitos acumuláveis. Eu tenho que ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Considerando que o teto hoje da aposentadoria é 75, quando alguém me pergunta qual que é o máximo, Daniel, que eu posso entrar no serviço público por meio de concurso para ter vantagem? No máximo, a forma que você tenha 10 anos de serviço público. Ou seja, 65 anos. Se você nunca tenha tido nenhum tempo. Por quê? Porque ele não precisa ser contínuo, ele pode ser intercalado esse período aqui. Tudo bem? Então você tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público e no mínimo 5 anos. E, obviamente, se você entrar com 65 anos e aposentar com 75, você vai ter esses 2 requisitos já preenchidos lá. E aí ele vem. Nós vamos ter aqui, a partir desses 2 requisitos, 2 hipóteses de aposentadoria. A primeira aparece na linha A, que é a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, a Constituição coloca aí o quê? 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, 50 anos de idade e 30 de contribuição se mulher, tá? Então, nós temos aqui homem, mulher, e aí com tempos e prazos diferenciados. 60 anos de idade, mais, no caso para o homem, 60 anos de idade mais 35 de contribuição, diminui 5 anos para a mulher. 55 anos de idade mais 30 de contribuição. Esse é por tempo de contribuição. A outra aposentadoria é aquela que nós chamamos de aposentadoria voluntária por idade. E aí a Constituição vai fazer a mesma distinção de homem para mulher. 65 de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, homem e mulher, 65 anos de idade e 60 anos de idade para mulher. Ok? Queridos, todas essas aposentadorias aqui vão ser sempre, a partir de agora, proporcionais ao tempo de contribuição, tá? Com exceção dessa aqui, que permanece em entendimento antigo ainda, por conta de ausência legislativa, que é a aposentadoria por invalidez permanente, para moléstia grave, doença profissional, doença incurável, que aí você consegue se aposentar com proventos integrais. Todas as outras, tempo de contribuição proporcional. Ok? Beleza? Aí a Constituição traz uma regra especial para a gente fechar aqui com chave de ouro. São 2 regrinhas só que estão faltando para a gente fechar. Na linha, o tempo foi ideal. Primeira regra especial, eu quero que você dê uma olhada comigo aí, no parágrafo 5º desse artigo 40, tá? O parágrafo 5º do artigo 40 diz assim: os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, que é isso aqui, ó. A linha A,
reduz 5 anos, quando para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Então, professor tem uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, se ele exercer exclusivamente durante todo o período a função de magistério. Queridos, quando ele fala exclusivamente, pergunto, tem que ser durante todo o período em sala de aula, sim ou não? Não. Desde que ele mantenha-se ligado à atividade pedagógica. Então, mesmo que ele não tenha ficado em sala de aula durante todo o período, se ele foi professor, coordenador pedagógico, diretor pedagógico, conta-se o tempo. Agora, o cara é professor, depois virou assessor do prefeito, interrompe a contagem do tempo, porque perdeu o vínculo com a atividade pedagógica, tá? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, eu quero que você dê uma olhada comigo no parágrafo 4º. Esse aqui é muito legal e tem caído bastante em prova. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares para os casos servidores. Então, não existe requisito diferenciado para aposentadoria, salvo se for portador de deficiência ou caso que exerça atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Cuidado com isso aqui, porque nós temos uma regra muito legal. Vamos lá. No caso do inciso 1 e o 2, já existe regulamentação para essa aposentadoria especial de servidor aqui. Então ele vai ter regra especial no caso de portador de deficiência e no caso de servidor que exerce atividade de risco, tá? Mas no caso do inciso 3, não existe lei. Esta ausência de lei, no caso do inciso 3, gerou um mandado de junção de uma enfermeira aqui do Paraná. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse mandado de junção, decidiu que enquanto não tiver lei, neste caso do inciso 3, aplica-se o regime geral de previdência social. Então, atenção, porque este entendimento se consolidou numa súmula vinculante, tá? Então, hoje no Brasil, a aposentadoria especial para servidor, no caso de atividade que exercida sob condição especial que prejudica a saúde ou a integridade física, enquanto não tiver lei regulamentando, aplica-se regime geral de previdência social, mesmo o cara sendo servidor público, porque ainda existe uma ausência legislativa aqui. Isso virou súmula vinculante. Então, se perguntar na tua prova assim, em nenhuma hipótese servidor público poderá ser regido na Previdência por regime geral, errado. Porque, neste caso, aplica-se regime geral de Previdência Social. Ficou claro isso aqui para vocês? Ok? Para a gente fechar, chave de ouro, tem uma questãozinha aí, besta, só falta uma, acho. Questão 7. A 7 aqui eu acho que a gente não fez. Não é possível a acumulação remunerada de cargo público, sendo a acumulação permitida apenas se o serviço for prestado ao Estado de forma gratuita? Oi? Errado, né? Já vimos que pode haver acumulação sim. Aí vem o 8. Esse 8 aqui é interessante. É possível a acumulação remunerada de um cargo público de professor com cargo de técnico científico, não havendo limite remuneratório mensal, sob pena de violação do direito à irredutibilidade salarial. Certo ou errado? Errado, porque mesmo no caso de acumulação, vai haver limite, tá? Falamos isso. E para fechar, posso acumular aposentadoria, sim ou não? Posso? Posso apenas quando os cargos forem acumuláveis. Então, para acumular aposentadoria, eu tenho que acumular aposentadoria de professor, saúde, ou professor técnico científico. Ou naqueles outros cargos acumuláveis que nós vimos. Ficou claro isso aqui para vocês? Meus queridos, só fechar aqui.
eu ver aqui. Caso algum órgão extrapole o orçamento, existe alguma punição para tal órgão quando comprovado o aumento exorbitante de remuneração ou subsídio? Vai ter agora com a PEC, tá, Neuza? A PEC vai ser para isso aí. Sou carteiro e os Correios não pagam auxílio creche, babá para funcionário sexo masculino. Existe algum entendimento específico no STF e STJ sobre esse assunto? Não tenho ideia. Se não paga auxílio creche, babá para funcionário sexo masculino. Ah, do sexo masculino. Ah, muito bom, cara. Dá para pedir equiparação, sim. Para o STF eu já vi equiparação desse direito aqui para quem só é pai, mas que for só o pai. Tá? Ou, se pai ou mãe, se a mãe já recebe, o pai não recebe. Se os dois forem servidores públicos. Mas a princípio tem que receber. Eu recebia. Dá para você pedir, sim. Regiane, o que significa cortar o ponto? Seria mandar a falta para o servidor? Ah, volta, Regiane, da turma de São Paulo lá, com certeza vamos nos encontrar lá, minha lindona. Cortar o ponto é não pagar. Cortar o ponto é dizer, se você ficou greve 30 dias sem receber a sua remuneração, tá? É isso que significa cortar o ponto, beleza? Vinícius Natalino, última aula, já sinto saudades, obrigado, cara, valeu pelo carinho de todo mundo aí, galera. Espero que de alguma forma eu possa ter facilitado a sua vida em direito constitucional. Desejo de todo o coração que vocês conquistem o sonho de vocês serem servidores públicos. E esse é um sonho possível. Não foi à toa que eu conquistei. Vocês também podem conquistar o que vocês quiserem, o cargo que vocês quiserem, desde que vocês lutem e insistam até conseguir. Esse é o segredo. Se existe um segredo no concurso público, significa insistência. E quanto mais você insistir, mais chance você tem de chegar lá. E, se na próxima vez você não chegar, insista mais um pouco. Porque a próxima vez virá. E a cada vez que você cair, você se levanta. E é isso que vai fazer diferença entre vocês chegarem ou não chegarem. Infelizmente, na caminhada do concurso público, a maioria nunca vai chegar. E por que a maioria nunca vai chegar? Porque a maioria sempre desiste antes de chegar. E isso é a única coisa que faz diferença. Tá? Está aqui a nossa colega aqui que vai assumir a INSS agora, porque ela insistiu. Está estudando há quanto tempo já? Pouco mais de 2 anos. Às vezes o cara começou a estudar hoje, né? Começou a estudar hoje e falou assim, será que tem como passar no primeiro concurso? Lógico que tem, né? Lógico que tem. Tem gente que fala, é a regra? Não. A regra é tu reprovar pra caraca. Reprovar pra caraca. E ela está colhendo o resultado agora depois de 2 anos insistindo. E alguns de vocês já estão em 2 anos. E não conseguiram ainda. Alguns de vocês já estão em 3 anos, não conseguiram. Tem gente que está há 5 anos e não conseguiu ainda. Insista. Mas se avalie, melhore. Né? Sábado a gente conversou sobre isso, né? Peraí, ó. Se eu estou parado no mesmo lugar há 2 anos, se eu estou parado no mesmo lugar há 1 ano, eu tenho que me avaliar e falar assim, peraí, será que do jeito que eu estou fazendo tá legal? Ou eu posso mudar? E aí é onde a nossa equipe faz a diferença. Converse com alguém que já tem experiência, tenho certeza que todos eles vão estar dispostos a ajudar vocês, tá? Beijo no coração, obrigado pelo carinho, um beijo para todo mundo da Carreiras Administrativas. Volto para São Paulo, mas de mês em mês estarei em Cascavel junto com vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, mande para nós, vai ser um prazer ajudá-los aí. Beijo no coração, sucesso para vocês, tá? Valeu. Até amanhã, evento amanhã, hein? Obrigado.